Grande Thiago. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo. Joia. Obrigado, então, primeiramente, por aceitar o nosso convite, por ser o nosso primeiro entrevistado aqui no nosso canal de Rumenologia. E o assunto de hoje, para os nossos, né, para posicionar os nossos ouvintes, né, vai girar em torno de milho, tipos de processamento que a gente pode fazer com o milho, efeitos na fermentação ruminal, como que isso difere de corte, de leite, né? Vai ser uma conversa muito produtiva, tenho certeza. Obrigado, Danilo, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui para mim, principalmente sendo o primeiro convidado, uma responsabilidade imensa, né? Ou seja, tudo depende dos primeiros, né? Parabéns pelo canal. Uma maneira de levar informação segura, fundamentada, é o que a gente está precisando hoje. Nós estamos precisando de levar informações fundamentadas para os nossos estudantes, para o nosso meio produtivo, principalmente porque hoje nós temos as mídias sociais e muita fake news em termos de ciência tem saído. Então, quando a gente consegue levar essas informações mais sólidas, isso é super importante para o público que a gente pretende atingir. Com certeza, com certeza. A gente tem que fazer o nosso papel, né, como enquanto sociedade, né? Exato. Mas vamos lá, vamos direto no assunto, né? Então assim, antes da gente começar a conversar né, e mais a fundo no tema, eu acho que você até pela diversidade do nosso público, você podia definir, né, o milho, falar da estrutura do milho, né, mais ou menos assim, aspectos anatômicos, né, diferenças né, de híbridos talvez aí que a gente pode ter. Bom, vamos lá. Pensando que nós temos que alimentar os nossos ruminantes, e amido é a principal fonte de energia que tem sido utilizada nas rações aí ao redor do mundo, nós precisamos pensar, e o milho é o principal ingrediente como fornecedor de amido, né? Nós temos que pensar um pouquinho de como funciona o milho como semente, né? Então, na realidade, ele é dividido em três partes, né? Nós temos lá o pericarpo, o germe e o endosperma. E o endosperma ocupa cerca aí de 75 a 80% do peso desse grão, né? E nesse endosperma é justamente onde está contido o amido e também a presença de proteínas, inclusive aquelas que são capazes de proteger o amido fisicamente, né, do ataque microbiano, pensando em termos de rumen, né? E as outras partes, principalmente o pericarpo, né, é onde se encontra a maior concentração de fibra, né, dessa semente. Em termos de composição química, o grão de milho ele tem cerca de 70% da sua concentração é amido, né? E os outros dois nutrientes importantes, vamos colocar aí fibra e proteína, nós vamos encontrar aí uma semente em torno de 9% de proteína bruta e cerca de 11% de FDN na sua composição. Então, 70% da sua composição é justamente amido, né? E aí, quando nós trazemos essa semente em termos de Brasil, né, mercado brasileiro, né, a gente tem repetido muito que o nosso milho tem um endosperma do tipo duro, né, quando comparado com os endospermas de híbridos comercializados ao redor do mundo. Essa foi uma opção das companhias que vendem semente no nosso país, optar por milho com características de endosperma duro, né? Principalmente pensando em armazenagem, pensando agronomicamente, não zootecnicamente. E aí, historicamente, os nossos milhos foram selecionados para serem duros e não macios, né? Então, essa informação está bem importante, porque ela vai ajudar no desenrolar do nosso bate-papo hoje. Ótimo, ótimo. E assim, eu acredito que essa proteína, né, que você disse que protege os grãos de milho, né, as sementes, né,
é essa proteína que vai fazer a total diferença na hora que a gente fala de um milho duro, né, e um milho macio ou mole, na verdade. O que você acha que, como que esse milho, né, e já entrando um pouco num processamento aí, vamos dizer assim, físico, né, mais como moagem e comparando esses, né, o milho duro, o milho mole, como que isso pode impactar, né, a fermentação ruminal em si, né? Já associando isso com, né, a gente sabe que tem diferença de bovino de corte para bovino de leite, um come mais, outro come menos, né, mexe em taxa de degradação também, consequentemente, né? Como que isso, nessa diferença de mole e duro, né, o milho está um pouco mais moído, um pouco menos moído, como que isso impacta, né, na fermentação ruminal? Ok, então em termos de grãos secos, vamos falar primeiro de grãos secos, para não ter confusão entre grão seco e grão que sofreu ensilagem, vamos dizer assim, né? Quando esses grãos são moídos, então vamos imaginar um endosperma duro, um endosperma macio, moído. Então o que a gente vai encontrar, né? Ou o que os micro-organismos ruminais vão encontrar, né? No endosperma macio, nós vamos ter grânulos de amido maiores, né? E menos denso. E a matriz proteica não está fazendo aquela completa proteção desses grânulos de amido. Ao passo que quando a gente pensa num endosperma duro, típico brasileiro, nós vamos ter grânulos de amido menores, mais adensados, então o acesso vai ser mais dificultado pelos micro-organismos ruminais, né? E a matriz proteica fazendo uma completa proteção desses grânulos de amido. Então, obviamente, é muito mais difícil para um micro-organismo, do ponto de vista ruminal, atingir um milho com endosperma duro quando comparado com um macio. Então, quando nós alimentamos os animais, seja boi ou vaca, vamos colocar para ficar fácil a nossa comunicação para o ouvinte, né? Quando a gente fala boi, nós estamos falando de gado de corte, quando nós estamos falando de vaca, nós estamos falando de produção de leite. Então, quando nós alimentamos esses dois animais, há, né, na literatura, vários estudos que mostram realmente que o milho com endosperma macio tem capacidade de ser mais digerido, e a explicação está justamente nas características físicas desse grão como semente, né? Lembrando que nós estamos falando ainda somente de grão seco, porque quando a gente processa esse grão do ponto de vista de silagem de grãos úmidos, ou silagem de grãos reidratados, ou até mesmo de silagem de espigas, que nada mais do que silagem de espiga seria colher o milho no ponto de grão úmido associado com sabugo de palha, ou seja, nós temos três silagens de espiga, então aí a situação ela muda um pouquinho quando comparado com se o grão é duro ou macio. E por que isso acontece? Porque quanto mais margem a gente tem para trabalhar, maior é o incremento positivo que a gente ganha. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se os nossos milhos, que tem endosperma duro, né? Quando eles são processados como silagem, né? O ganho em digestibilidade é bem acentuado. E os milhos com características de endosperma macio, quando eles são processados na forma de silagem, o ganho em digestibilidade, a gente não tem um ganho tão grande. Por quê? Porque a gente tem uma margem menor para poder ser trabalhado. E aí, já entrando um pouquinho nessas comparações, né, em termos de, principalmente, degradação ruminal, falando sobre isso, experimentos que foram feitos, por exemplo, testando híbridos com grão macio versus duro, e ambos ensilados, mostra que um grão de milho duro, quando ensilado, vai ter a mesma capacidade de liberar amido que um grão macio ensilado. Tá? Então, essa vantagem de se processar na forma de silagem, né? Vamos dizer assim, as maneiras mais utilizadas aqui no nosso país, porque aqui nós temos milho floculado, não é o comum para nós, como para os americanos. Então, os 3 processamentos mais comuns que nós temos seriam esses. Então, nós teríamos a capacidade de aumentar a digestão dos nossos híbridos de grão duro processando dessa forma. E o fato dos grânulos de amido, né, eles estarem mais compactos, né, assim,
no milho flintado, né, no milho duro, ou mais, né, frouxos, ou serem, né, um pouco maiores no milho dentado. Isso, quando a gente processa, né, como silagem de milho úmido, como você deu no exemplo, essa diferença some. Essa diferença ela some. Tem estudos que mostram fotos de microscópio, né, mostrando o antes e o depois, e é muito claro para ver como essa estrutura, né, do amido associada com essa matriz proteica, ela acaba desaparecendo. O termo que você usou, nesse amido, ele fica mais frouxo, mais liberado, a gente não vai ter aquela barreira física, né, da matriz proteica, né, hidrofóbica, dificultando a hidratação para ocorrer a fermentação, né? Então, essa é a grande vantagem de se processar na forma de silagem, né? E Legal. aí seria importante, desculpa, Dani, só é importante para o ouvinte entender, só para a gente entender, introduzir o assunto, que nós estamos introduzindo o assunto, o que vai acontecer dentro do silo, né? É importante que entenda isso. Então, basicamente, nós vamos processar essas silagens, elas têm que estar, vou colocar uma média de 35% de umidade. Por que precisa ter 35% de umidade? Para haver crescimento microbiano dentro do silo. Essas bactérias, então, presentes, né, nas nossas matérias-primas, elas irão consumir carboidratos, mas elas também terão capacidade de consumir essa matriz proteica, né, essa fonte nitrogenada que está encobrindo os grânulos de amido. Então, os micro-organismos presentes na silagem serão os responsáveis de romper, de retirar essa camada, de retirar essa matriz proteica, né? Para nós, nutricionistas, que estamos querendo liberar o amido, né? Então, eu tenho um estudo, inclusive, brasileiro, que mostra que 60% do papel de se retirar essa matriz proteica dos grânulos vem dos micro-organismos. E os outros 30% vêm das enzimas proteolíticas presentes nos grãos. Porque quando essas enzimas estão nos grãos e elas são hidratadas, no caso, por exemplo, da reidratação dos grãos, né, ou ela já tem 35% de umidade, essas enzimas elas entram em ação no momento da fermentação, e aí elas são capazes de destruir essas proteínas que estão encobrindo os grânulos de amido. Então, esse é o princípio, né, que está por trás da liberação de amido de quando a gente processa por meio da silagem. Ótimo, ótimo. Por isso que é importante medir também qualidade de silo, né? Principalmente quando você abre o silo, né? O pessoal mede nitrogênio solúvel, né? Vários parâmetros, né? Fibra, de proteína, né? O PIDA, né? NIDA, né? Tudo isso, né? Exatamente para saber o que está acontecendo, né? Se realmente está sendo o processo, né? De fermentação ali dentro do silo está sendo efetivo em realmente quebrar, né? Essa barreira, né? Exatamente. A concentração de amônia e de nitrogênio solúvel são dois ótimos marcadores, né, do quanto esses grãos sofreram a ação microbiana, né, a ação proteolítica, né? Então, os estudos também mostram que ao longo da estocagem há um acréscimo substancial, né, linear da concentração de amônia e de N solúvel, justamente porque está havendo essa liberação da matriz proteica. Tá joia, tá joia. E Tiago, assim, o pessoal que está escutando, né, fala assim, bom, parece que a única solução que a gente tem para resolver o problema do milho flintado é ensilando, né? E se alguém tiver a ideia de usar, por exemplo, fala, não, eu não quero ensilar, eu quero usar, já que o problema é romper a matriz proteica, eu vou colocar então na minha dieta, eu vou colocar misturar na ração lá uma enzima, uma protease, por exemplo, para eu ajudar a microbiota a quebrar e realmente liberar esse amido sem eu precisar ensilar. Qual que é a sua visão, né, ou a sua opinião com relação a isso? Usar enzima proteolítica, na verdade, né? Presença das enzimas proteolíticas. Olha, os estudos que existem até hoje, né, mostram ou que não houve ganhos ou esses ganhos foram marginais. Então, nós temos que, principalmente, avaliar o custo-benefício, né, do uso desses produtos, né? E o que nós temos que analisar também
o quanto que talvez utilizar milho seco é importante isso do ponto de vista econômico para, né, para uma fazenda, o quanto isso pode impactar em termos de logística, né? É claro que você disse numa situação em que a gente não consegue processar esse milho na forma de silagem, ele teria que processar esse milho na forma, né, seco, vamos dizer assim, né? Mas é importante embutir esses custos e considerar essa questão econômica e logística dentro da fazenda. Então, por esses motivos, né, a ensilagem dessas três matérias-primas que nós falamos aqui, grãos úmidos, reidratados e espigas, elas vêm ganhando espaço no mercado brasileiro justamente pela sua facilidade em se conseguir ensilar grãos e os ganhos que a gente tem conseguido em termos principalmente de eficiência alimentar, que eu acho que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Algumas coisas em relação às enzimas, né? Muitas vezes é esquecido, né, da equação que quando você ensila, você tem um efeito em todos os nutrientes ali daquela semente, daquele grão, né? Então, todos os nutrientes estão sofrendo o mesmo impacto. Na hora que você coloca só uma enzima proteolítica, uma protease ali, ele vai agir só na proteína, ele não vai agir no amido, né? Não vai maximizar também fibra, né? Pode ser que com alguma interação, né, com algum outro parâmetro do rumo isso possa acontecer, né? Mas você não tem uma coisa direta, né, influenciando ali. Por isso que eu acho, do meu ponto de vista, que muitos trabalhos que colocam enzimas, né, para o milho moído, muitas vezes os resultados são inconsistentes, né, por causa de não é levado em consideração esse efeito, né? O cara coloca ali achando que vai melhorar no mesmo, com a mesma magnitude que se melhoraria, né, se tivesse ensilado o grão, né? Exatamente. A gente tem que pensar também que, como o milho não é composto somente de amido, que nós conceituamos aqui, né, sobre o que é a semente de milho, Claro. há ganhos, como você pontuou, do ponto de vista de digestão dos outros nutrientes que estão presentes nos grãos, né? E isso é um dos motivos pelos quais a energia, né, vamos dizer assim, o NDT da matéria-prima milho acaba aumentando substancialmente porque você não melhora somente a digestão do amido, mas também dos outros componentes. Então, melhora a capacidade do rumen, né, utilizar os outros nutrientes presentes no grão, né? Perfeito, perfeito. Bom, Thiago, então a gente já tá dando alguns spoilers aqui, né? Vamos falar então da diferença do cara que faz grão úmido, ou o cara decide fazer uma silagem de espiga, né? Ou, né, a gente chama aí, né? O pessoal chama as diferenças aí explica pra gente como é que é snap late, ear late, top late, né? O cara decide fazer só espiga, só grão, põe a palha junto, né? E se puder Ok. também dar uma pincelada em como você imagina esses efeitos, né, dentro do rumen lá, né, dessas diferentes formas que a gente processa, né, os grãos e ensila. Ok, então vamos conceituar as silagens que nós temos aqui no Brasil, isso é importante, né, discutirmos isso, porque muitas coisas a gente traz dos americanos e muitas coisas a gente não produz aqui, né, o pessoal confunde tecnicamente os conceitos. Então, primeiro é importante falar que essas tecnologias que estão em evidência no nosso país agora, elas já existem há mais de 50 anos pelos americanos, né, a gente não tem nada novo, ok? Tanto grãos úmidos, quanto reidratados, quanto espigas, há papers publicados desde a década de 50 nos principais jornais americanos, né? Então é importante dizer isso. Então vamos lá, o que é silagem de grãos úmidos, né? Basicamente a planta de milho está presente na roça e quando os grãos atingem cerca de 32% de umidade, vamos colocar entre 35% a 30% de umidade, uma colhedora de grãos vai até aquele local e vai retirar, então, os grãos da espiga. Essa colhedora de grãos, então, tem a capacidade de fazer isso. Esses grãos são levados até um moinho. Ele pode ser um moinho de rolo ou um moinho de martelo. Geralmente, para grãos úmidos, se usa um moinho de rolo, porque o grão já vem úmido da roça, então mais fácil de ser processado. Uhum. Isso é, então, processado, colocado dentro de um silo onde vai sofrer fermentação. A outra modalidade que nós conseguimos fazer é colhendo diretamente.
e que a modalidade, vamos dizer assim, mais recente, mas não mais nova em termos de tecnologia, é a silagem de espigas, que nós colheríamos basicamente o milho com a mesma concentração de umidade do grão úmido, ou às vezes até um pouquinho mais seco, porque o sabugo é capaz de dar um incremento em umidade para o total, e nós colheríamos então somente as espigas, né? O que a gente pode chamar de silagem de espigas, ou tecnicamente, universalmente, isso é chamado de snappage, né? E o termo snap vem do verbo snap off, que é tirar alguma coisa de um todo, ou seja, nós estamos tirando a espiga de um todo. Que todo que é esse? É o todo da planta, né? E a terceira modalidade que nós temos é reidratar grãos secos. Então, quando nós já temos os grãos secos, esses grãos foram secos por algum motivo, tem em torno aí entre 14% a 15% de umidade. Então, nós compramos os grãos secos, aí nós não estamos falando só de milho, podemos falar de sorgo. A gente vai reidratar esses grãos até 35% de umidade. Vamos processar esses grãos, para isso a gente precisa de um moinho de martelo, né? Em presença de peneiras, porque os grãos estão mais duros. Veja que a gente vai moer o grão já seco e não úmido. E a gente vai colocar isso num silo e fermentar. Então, basicamente, as silagens que nós temos seriam essas, né? A gente não tem aqui no Brasil o que a gente chama de earlage, né? O que é o earlage? O earlage é o sabugo mais grãos, sem palha. A gente não faz essa operação no sistema brasileiro, né? Quem faz isso são os americanos. Então, tecnicamente, se você quiser usar um nome que vem do inglês, você usa snappage, não earlage. Mas vamos falar de silagem de espigas, que para a gente é mais claro, né? E outra... Diferença, só interrompendo um pouquinho, a diferença básica é a palha. É a palha, a Sem presença da palha. palha. Isso, exatamente. E nós também, ultimamente, temos chamado aqui de top-lage, né? Que é algo que a gente não consegue fazer no Brasil, porque para fazer, tecnicamente, o verdadeiro top-lage precisa de uma plataforma específica para isso, ok? Então, na realidade, o que a gente pode fazer é uma silagem de planta inteira de corte alto, vamos dizer assim. Ao invés de cortar com 25 centímetros no nível do solo, nós vamos cortar isso com 50, 60 a nível do solo. Mas a gente não faz o clássico top-lage, porque a gente não tem máquina, não tem plataforma, na realidade, para fazer o verdadeiro top-lage, ok? Mas, resumindo, silagens de grãos nós temos 3. Grãos úmidos, reidratados ou reconstituídos, que são sinônimos, e silagem de espigas, que tecnicamente é chamada de snappage. Legal, legal, muito bom, muito bom. Com relação, comparando o milho úmido com o reconstituído, né? A gente tem feito muita análise aqui no nosso laboratório de amido fecal, né? E eu já peguei milho reconstituído, desde amostras de fezes com 0,5% de amido fecal, ou seja, um milho assim muito bem feito, até 15% de amido fecal, né? Eu falo assim, a variação que se tem de amido fecal quando se faz reconstituído é muito maior do que quando eu analiso aqui uma silagem de grão úmido, né? Em termos de quando eu analiso amido fecal, né? Você acredita que essa maior variação é devido a uma falta de um processo, vamos dizer assim, um padrão estabelecido para reconstituir o milho? Porque, vamos dar um exemplo, né? Quando começou a história do grão floculado nos Estados Unidos, né? Eu lembro que, não sei se foi em 98 ou em 99, o Zim publicou um paper no Journal Animal Science com o processo de floculação. É muito legal esse paper, que ele coloca até o desenho lá do floculador, quanto tempo cozinha o milho, depois desce pelos rolos e tal. Você não acha que no Brasil, para ter uma menor variação, precisaria existir um padrão, assim, não uma coisa engessada, mas pelo menos assim um norte publicado no jornal de impacto, exatamente dando uma diretriz, pelo menos. Aí cada um adapta a sua realidade, porque parece assim que, pelo que eu vejo hoje, não que cada um faz de um jeito, mas parece que cada um acha um ponto novo, ou cada hora um cara surge com uma ideia nova e nunca fica firme num padrão, né? O que você acha dessa?
Ótima a comparação que você fez com a floculação, né? A floculação realmente tem um processo para ser obedecido, vamos dizer assim, é um processo quase que industrial, né? Então, precisa realmente ter o seu processo que vai do A ao Z. O que acontece no Brasil com a reconstituição é que quando a gente compara isso com grãos úmidos, por exemplo, que você iniciou a sua pergunta comparando com grãos úmidos em termos de concentração de amido fecal, é que o grão, quando a gente está fazendo grão úmido, a gente já possui uma coisa mais padronizada, né? E geralmente esses grãos eles são processados em moinho de rolo, conforme eu mencionei, né? Então, o grau de processamento dado nesses grãos, entre uma fazenda e outra, é muito mais próximo de quando a gente compara o grau de processamento dado na reconstituição. Por quê? Porque a reconstituição, ela exige um moinho de martelo. E aí, quando você trabalha com moinho de martelo, você precisa de um conjunto de peneiras. E aí, você vai precisar de uma ação física bastante intensa para você conseguir processar esses grãos, né? E qual a dificuldade que a gente tem de fazer uma recomendação do ponto de vista de campo, prática, de como fazer isso? É porque basear processamento somente em crivo de peneira é impossível, é errôneo. Muita gente faz isso, né? Eu vejo recomendações dizendo assim, se você tem milho, use uma peneira com crivo de 5 milímetros ou 8, né? Mas, se você tem sorgo, você usa uma peneira com um crivo de 3. A gente não pode fazer essas comparações porque a peneira não é o único fator que explica o grau de processamento. O tipo de moinho que você tem, a potência do moinho, quantos martelos, o tipo de martelo, se esses martelos são novos ou desgastados, cada moinho em uma fazenda vai gerar um grau de processamento, né? Então, o que a gente precisava talvez fazer era pegar um apanhado na literatura, talvez aí a ideia de um experimento, fazer uma meta-análise, né? Ótimo. Assim, pegando tipo de moinho, potência de moinho, peneira que foi usada. Aí nós poderíamos, talvez, utilizar um padrão de peneiras para mensurar a moagem considerado como standard, né? Igual os Estados Unidos tem 2 tipos de peneira, nós aqui no Brasil não temos classificação de peneira até hoje, né? Porque a gente não tem padronização disso. E aí, baseado nessa meta-análise, aí a gente ia começar a usar em vários tipos de moinho com várias peneiras, até quando a gente criasse um range de moagem que a gente pudesse dizer o seguinte, olha, se você estiver moendo nessa condição, você vai ter tal tamanho de partícula que é considerado dentro do normal, né? Então, a gente precisa desses ajustes, né? A gente precisa pensar em monitorar a moagem, pensar que a peneira que está sendo usada no moinho de martelo, ela não é o único fator que define o grau de moagem. E outro fator também que nós precisamos pensar, fazendo a comparação lá com a floculação, Danilo, é que quando você floculou, o processo acabou, né? E com a reidratação, o que acontece? Depois que você moeu e reidratou, você tem a fermentação. E aí, as pessoas querem acelerar o processo e, de repente, abrir esse silo aí com 2 semanas, ou até com 1 mês, eu tenho visto as pessoas falarem com 30 dias. Só que a gente tem que entender que, para a fermentação dentro do silo acontecer, a gente não tem mágica, né? Você não tem micro-organismos que saem correndo ali que vai falar assim, nossa, olha lá, vou conseguir degradar tudo isso muito rápido. A gente precisa de um tempo, né? Quando a gente estuda microbiologia clássica, nós temos um tempo, nós temos a fase lag, nós temos o crescimento microbiano, né? Nós temos todo um aporte científico que mostra isso. E quando você faz o reconstituído, você precisa dar um tempo. Então, essas respostas em termos de amido fecal, claro, elas estão relacionadas, sim, com o processamento que a silagem vai sofrer, que nós falamos, mas ela vai estar relacionada também com o tempo que essa silagem ficou estocada, né? E que, já aproveitando para dizer, nós precisamos, fazendo um apanhado dos estudos aí, isso não é só eu, não é Tiago quem está falando, ou seja, juntando todo o que foi feito no Brasil até hoje,
60 dias é o que a gente coloca como mínimo para se deixar a silagem estocada e para fazer em termos práticos para as 3 silagens que nós estamos conversando. Tá? Então, pensou em ensilar essas 3 silagens de grãos, vamos pensar em deixar pelo menos por um período de 8 semanas. Isso então você está querendo dizer então que o cara que decidir, às vezes o cara colheu no ponto certo, processou, tem os equipamentos adequados para fazer todo, né, todo o processo de ensilagem. Está querendo dizer então que se ele decidir abrir o silo de forma antecipada, com 30 dias, 40 dias, esse maior aporte de amido fecal pode ser por causa disso, por não ter dado tempo suficiente, né, para exatamente romper essas matrizes proteicas, como a gente já conversou no começo, para aí sim esse amido ser aproveitado e o animal converter em carne, né? Isso. Exatamente. Quando os estudos mostram, por exemplo, as comparações de milho seco com milho processado, né? Aí processado a gente pode entender vários processamentos, inclusive até o floculado, ou seja, que acontece com maior liberação do amido. Eu costumo, nas minhas apresentações, dizer que você vê o que o animal utilizou, não lá dentro dele, mas você enxerga lá nas fezes, né? Exato. Você mensura lá nas fezes. Então, ao passo que milho seco, vamos falar de números gerais aí, você vai encontrar em torno de 15% de amido nas fezes, na média, né, juntando aí boi com vaca. Quando você tem milho processado, você vai ter menos de 10% de amido nas fezes, né? Então, esse não esperar o tempo da fermentação acontecer, o crescimento microbiano acontecer dentro do silo, né, ele com certeza é um fator super importante para você conseguir uma eficiência maior em termos de uso de amido pelo seu animal. Bacana, bacana. Inclusive só para a gente adicionar um pouco aí nessa conversa, né? Obviamente que a gente sempre quer que o animal aproveite o máximo possível do amido, né? Obviamente que isso vai promover uma maior fermentação ruminal, tem mais síntese microbiana, né? Tem toda essa parafernália aí ativa, né? Em termos de microbiota, que começa a fermentar e produzir muito ácido dentro do rumen. E para controlar a acidificação de rumen, a gente está craque já, né? A gente tem muitos trabalhos, muitas estratégias nutricionais que a gente pode usar para compor junto, né? Com essa silagem aí que fermenta muito, né? Para a gente controlar a pH. A minha preocupação ultimamente, né, e tem sido a preocupação de outros também, é quando exatamente o processo não é bem feito e desce amido para os intestinos, né? E aí que a gente tem pego muito seco e muito intestino lesionado, muito por causa de milho ou mal processado, ou mesmo milho que não foi ensilado, milho seco mesmo, que acaba descendo, né, acaba saindo nas fezes, né, mas uma parte dele é fermentado no intestino. O intestino, né, do ruminante não foi feito para fermentar uma carga grande de amido, né? Então, a gente tem olhado seco nos últimos experimentos e tem visto que tem muito seco lesionado, principalmente de boi que apresenta desempenho abaixo do esperado, né? Aquele cara que não digere muito bem o amido, acaba jogando para o intestino, né? E daí você acaba tendo uma reação inflamatória, né? Assim que você não estava esperando, né? E com certeza muita operação de confinamento ou mesmo granja leiteira acaba passando por isso sem saber, né? Porque esse amido que o cara tem o conceito que o amido não foi bem degradado no rumo, ele vai sair nas fezes e tá tudo bem, né? Fala, tudo bem, não produziu o leite, a carne que eu queria, mas saiu nas fezes e não afetou a saúde do meu animal, né? Muito pelo contrário, né? Pode estar afetando. Exatamente, ou seja, nós como nutricionistas, nós temos aí nós temos vários objetivos, mas se a gente olhar do ponto de vista nutricional, nós temos 3 grandes objetivos aí. Fornecer o máximo de energia que a gente pode, né? Aumentar o máximo de síntese de proteína microbiana. E junto desses 2 objetivos, do ponto de vista nutricional, que você mencionou, e manter a saúde do animal, tanto do ponto de vista de rumen quanto do ponto de vista intestino, né? Então, assim, o grande desafio do nutricionista é dar o máximo de energia, o máximo de proteína microbiana sendo produzido, mantendo a saúde desse animal. E já por falar em proteína microbiana, nossa conversa é sobre, vamos dizer assim,
centro da nossa conversa hoje é amido, né, Vamos lá. Danilo? Importante dizer que das fontes energéticas, né, daquelas que são carboidratos, mas que não são fibra, né, vamos dizer assim, das fontes energéticas que nós temos, né, que seria aí amido, pectina, sacarose, né, até mesmo a fibra como fornecedora de energia. O amido é aquele nutriente que é o carboidrato, né, na realidade, que é o que tem maior capacidade de gerar proteína microbiana, né? Então, por isso que tanto nós discutimos sobre amido, né? Porque às vezes as pessoas podem estar perguntando, por que será que não estão fazendo aí um podcast, um episódio lá do Danilo sobre, né, sobre polpa cítrica, né, sobre pectina? Claro, tem a sua importância, sem dúvida nenhuma. Mas o amido vem em primeiro lugar porque é o carboidrato, né, com maior potencial de gerar proteína microbiana. É por isso que na nutrição de ruminantes nós discutimos muito sobre amido. É importante também para o ouvinte, né, raciocinar sobre isso, né? Exato, exato. Muito bom, Thiago. E assim, a próxima dúvida, né? A próxima pergunta, né? Tenho certeza que é de muitos também, né? Na hora que o cara decide fazer o snaplade, a silagem de espiga, né? O cara decide fazer o snaplade ao invés do grão úmido, pensando que ele vai ter um material com um pouco mais de fibra, aonde ele vai poder estar um pouco mais seguro em termos de fermentação, vamos falar assim. Você vê dessa forma também ou não? Você acha que o cara que faz snaplade, ele pode, vamos dizer assim, usar um pouco menos de volumoso na dieta ou não? A sua recomendação não é essa? Quando a gente pensa, agora vamos separar um pouquinho o corte do leite, né? Quando a gente pensa do ponto de vista do corte, né, para boi, a fase de terminação, vamos pensar dessa forma, é justamente essa linha de raciocínio, ou seja, eu estou trazendo um grão de milho, né, já cheio de amido aí, com cerca de 65% de amido ou mais. Estou colhendo isso diretamente na minha terra, então eu estou produzindo meu amido aqui dentro da minha casa, um amido barato, né? Se a gente for pensar em preço de milho do mercado brasileiro ao longo do ano. E junto dessa silagem de grãos úmidos, vamos dizer assim, que eu estou produzindo, eu estou trazendo também fibra, né? Então, quando a gente discute do ponto de vista de saúde ruminal, qual fibra utilizar na fase de terminação, né, do ponto de vista econômico, né? Uma das coisas que sempre foi sugerida pelos nutricionistas, né, o quanto custa o quilo de fibra fisicamente efetivo, né? Então, quanto custa o quilo de fibra fisicamente efetiva, vindo do bagaço, vindo da silagem de capim, né? E aí você está trazendo uma fibra barata também, porque ela foi produzida ali dentro, né? Sim. Então as duas coisas elas se casam, né? E limites para ser utilizado não há, e a gente já tem resposta para isso, porque nós acabamos de terminar um confinamento onde a gente, por exemplo, trabalhou com os animais oferecendo 100% de silagem de espigas para eles, como fonte de energia e de fibra, né? E esses animais desempenharam de forma bastante satisfatória, né? Claro que nós tivemos outros tratamentos testados, eu não vou ficar aqui falando unicamente sobre esse experimento, porque não é o tema do nosso encontro de hoje, mas nós temos potencial sim de oferecer até 100% de silagem de espigas na dieta para bois em terminação. Agora, passando para o leite, vamos pensar na vaca em lactação, né? Aí a história já muda um pouquinho. Por quê? Porque aí nós vamos trabalhar com uma dieta mais fibrosa para a vaca, né? São dietas com concentração de fibra mais alta, ou seja, não vão fornecer mais fibra quando comparado com uma dieta clássica de um boi em terminação. E geralmente essas dietas para vacas, quando a gente está tentando fornecer o máximo de energia para elas, fornecendo amido processado, né, vindo por meio do snaplade, a gente não pode esquecer que você está oferecendo grão úmido para essa vaca vindo do snaplade, mas eu estou oferecendo fibra para ela também, né? Só que ela já tem outras fontes de fibra na dieta, que classicamente é a silagem de planta inteira de milho.
E que, às vezes, dependendo dos outros ingredientes que eu estou trabalhando, eu também posso trabalhar com uma fibra secundária, que seria um pré-secado ou um feno na dieta dessa vaca. Sim. Então, realmente, nós vamos ter que tirar a fibra vindo da planta, da silagem planta inteira, e vamos ter que tirar a fibra vindo dessa segunda fonte de forragem, para a gente poder acrescentar isso nele. Porque senão a gente vai travar o consumo dessa vaca, né? E aí, se a gente trava o consumo, a gente trava a ingestão de energia. Se a gente trava a ingestão de energia, a gente trava a produção de leite. Então, o grande segredo hoje da nutrição da vaca em lactação utilizando o SNAP é conseguir introduzir esse ingrediente de forma que você consegue dar energia vindo dos grãos de milho processado e ensilada, mas sem afetar a ingestão de fibra por esse animal, né? Tá, você recomendaria o nutricionista de leite seguir aquela tabela do NRC lá, que fala em por um máximo de 44 de carboidrato não fibroso, você tem que ter um mínimo de 25 de FDN, sendo que 19 tem que vir de forragem, nesse caso do SNAP, ou no caso de colocar SNAP, essa regra, vamos dizer assim, pode ser Então, eu acho que as recomendações, inclusive atuais, sobre fibra fisicamente efetiva, né, vale para todos os ingredientes que a gente estiver utilizando na dieta. Vale para o SNAP, quanto vale para uma outra dieta que a gente queira fazer para a vaca, né? Os trabalhos do professor Zebelli, associado com outros pesquisadores do mundo, né? Estou citando o nome dele, porque ele sempre é o primeiro autor dos trabalhos, junto com um grupo da professora Karen, do Canadá, né? Que vem atuando bastante em termos de fibra fisicamente efetiva para vacas em lactação, né? Que são as recomendações, inclusive, que vai sair no novo NRC gado de leite, né? Tem recomendado aí em torno de 20 a 18% de fibra fisicamente efetiva para vacas em lactação, né? E aí a gente, obviamente, precisa juntar todas as fontes de fibra, né? Então, nesse caso, é importante que o nutricionista que esteja formulando, fique atento àquela fibra que está vindo do SNAP, para ele associar as outras fontes de fibra, para ele conseguir adequar essa relação, né, de fibra fisicamente efetiva com amido de alta degradação, né? Alguns nutricionistas têm usado também, Danilo, o conceito de se manter uma relação próximo de 1 entre fibra fisicamente efetiva e a concentração de amido com alta degradação que você dá para a vaca. Isso vale para dietas de vaca, né? Então, se, por exemplo, você pega assim, fibra fisicamente efetiva na dieta do lote que eu estou formulando, 21%. Vamos fazer uma continha aqui para ficar fácil. Beleza. Certo? 21% de fibra fisicamente efetiva. Amido de alta degradação na minha dieta representa 20% também. Então, quando você divide 20 por 20, dá 1. Beleza. Então, essas recomendações, né, a fibra sendo dividida pelo amido de alta degradação, são recomendações que os nutricionistas têm considerado como seguras do ponto de vista de redução de pH ruminal, né? Então, nesse sentido, o cara poderia colocar 21% de milho úmido, né, no exemplo que você deu, e, sei lá, às vezes o cara quer chegar aí até os 25% de amido na dieta, né, que é mais ou menos aí o limite. Vai vir de uma outra fonte que seria milho seco. Exato. Perfeito, muito bom, muito legal. Bom, Thiago, a gente já estamos no tempo aqui que a gente espera, né? Eu acho que foi muito produtiva a conversa. Eu acho que a gente gerou muita pergunta, né? Com certeza vai chover pergunta. A gente vai ter que fazer outro podcast para responder algumas coisas. E gostaria de te agradecer novamente e perguntar se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, né? E que você deixasse um recado final aí para as pessoas que são apaixonadas pelo rumen como nós, né, ou os estudantes de graduação, de pós-graduação, que estão aí, né, em formação, né, em desenvolvimento na carreira, né, o que você poderia falar para eles aí sobre, né, o que o mundo do rumen os espera? Bom, obrigado, né, concluindo aqui, tanto o Danilo pelo convite, vocês que estão aqui nos ouvindo, né, o
utilizando o tempo aqui junto com a gente. Um prazer sempre conversar com vocês. Mandem as suas perguntas, que eu e o Danilo nós teremos o prazer de respondê-las, porque quando a gente enfrenta as perguntas, isso nos faz a raciocinar sobre o assunto, isso nos faz buscar mais informações, então questões são super importantes, né? E como mensagem final, pensando dentro dessa linha que nós conversamos hoje, que o centro da atenção aí foi amido, né? Milho, principalmente, que nós falamos, né? Silagem de grãos vem crescendo cada vez mais no nosso país, né? Tanto para o leite quanto para o corte, né? Tanto os teus levantamentos, né? Tem mostrado isso. O último levantamento que você fez mostrou isso, no levantamento de funcionamento. Nós aqui fizemos também alguns levantamentos, mas mais focados justamente em silagem de grãos, ou seja, perguntando para os nutricionistas somente sobre silagem de grãos, e a gente tem percebido que isso tem crescido, né, linearmente no nosso país, tanto para o leite quanto para o corte, né? E o interesse justamente disso é fazer com que o animal possa aumentar a sua eficiência alimentar, né? E o que é eficiência alimentar, né, para quem não está ouvindo? É produzir a mesma quantidade de leite ou o mesmo ganho de peso comendo menos, né, quando comparado com uma outra dieta. E qual é o interesse disso? Que quando o animal come menos e produz a mesma coisa ou ligeiramente mais, o custo da dieta produzida, ou do leite produzido, ou da carne produzida, né, ele cai. Então, economia é super importante, né? Então, esse é o motivo que está por trás da gente discutir sobre amido, sobre processamento, sobre silagem de grãos, né? E que, por fim, da minha mensagem, para não me alongar mais, que eu vou terminar da mesma maneira como eu comecei, que nós, né, pesquisadores, os estudantes que estão nos ouvindo, os técnicos, ou até mesmo os produtores, que busquem informações fundamentadas, informações que vêm da academia, dos institutos de pesquisa, dos trabalhos científicos que nós produzimos aqui no nosso país, tá? A nossa ciência tem sido tão desacreditada, né? Mas eu queria dizer para vocês que nós estamos aqui produzindo ciência para vocês, dando um número para vocês, tanto do ponto de vista biológico quanto econômico, que é para vocês justamente tomarem as suas decisões. Então, assim, confiem menos em grupos de WhatsApp, em mídias sociais, né? Filtrem muitos esses assuntos e confiem mais no que os pesquisadores estão dando para vocês. Tá? Essa é a principal mensagem que eu tenho aqui para a gente finalizar a nossa conversa de hoje. E caso haja espaço, seria um prazer a gente fazer aqui uma ou mais conversas. Ok, Danilo? Thiago, muito obrigado pelo seu tempo. Com certeza, iniciamos a nossa série de entrevistas aqui no podcast, canal de Ruminologia, com chave de ouro, né? Chave de ouro é para fechar, mas agora abrimos, né, a porta com chave de ouro, né? Então, foi muito produtivo. Tenho certeza que tantos estudantes, né, de graduação e pós, assim como os técnicos, né, que já estão no campus profissionais, eles vão tirar muitos ensinamentos e a conversa de hoje vai colocar muita pulga atrás da orelha aí do pessoal, né? E a ciência, né, Thiago, esse podcast também é para isso, né? Esse canal também é para isso, né? A gente trazer aqui pessoas que fazem ciência, que recebem via financiamento, via fundações, dinheiro público para conduzir pesquisa exatamente para impactar a sociedade, seja produzir mais alimentos, seja produzir cura de doença, né? Na nossa área aqui a gente está, né, melhorando a eficiência do sistema de produção para, né, exatamente como você falou, né, na visão macro, produzir a mesma quantidade de forma mais barata, né, de forma mais eficiente, sem prejudicar o ambiente, sem derrubar árvore, né, antes que alguém já venha falar que derruba árvore, né, aquele tipo de coisa. Então assim, que isso, né, essa mensagem, né, e esse canal também sirvam para isso, né, para a gente trazer a boa ciência aqui dentro, né, falar da boa ciência. Agradeço demais
Lembrando que as perguntas, né, para o pessoal, não dá para serem, as perguntas não podem ser feitas pelo Spotify. O Spotify não inventou isso ainda, então as perguntas devem ser feitas lá no canal do YouTube, ok? E a gente, tanto eu quanto o Thiago, né, o acesso é público, né? Então todos lá podem entrar e responder. Tá bom, Thiago? Muito obrigado e até a próxima, com certeza. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos os ouvintes aí. Um abraço para vocês. Até a próxima.